Olá, meus amigos, parte 4, tranquilos? Vamos dar prosseguimento à nossa questãozinha aqui. Eu acabei apagando sem querer, tive que refazer o quadro. Então, nós encontramos que o nosso A1 é igual a 1. E aí, não vai pensar que A20 é igual a 20, não, por favor. Tá certo? Então, vamos calcular agora o A20. Então, a segunda parte é o A20. Então, eu tenho tudo o que preciso? Tenho. O A1 é igual a 1. A razão é igual a 4. Então vai lá, vamos por osmose. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Quem é a n, que é a minha razão? A 20 é igual a 1, que dá 1, mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então a 20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19, vezes 4. A 20 é igual a 1 mais 76, que é igual a 77. Então, o nosso 20º termo aí, ele corresponde a 77. Beleza? Tranquilos aí? Então, o A20 corresponde a 77. Por favor, vamos dar aquela paradinha especial para copiar, porque eu vou precisar apagar essa primeira e segunda parte. Porque o nosso objetivo, pode vir, é esse daqui. É calcularmos o S20, ou seja, a soma dos 20 primeiros termos. Nós já temos o A1, que é igual a 1. Nós temos o A20, que corresponde a 77, vezes 20 sobre 2. Vou apagar aqui. Então, meus amigos, vamos lá. O A1 é igual a 1 e A20 é igual a 77. Então, S20 é igual a 1 mais o A20 vezes 20 sobre 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Esse 20 é igual a 1 mais 77, 78, vezes 10, 780. Então está aí a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Então uma questão bem interessante que eu coloquei aí, porque eu precisava calcular os extremos, né, entre aspas extremos, a razão de termos com extremos, que eu tinha o A2 e o A5. Encontramos a razão com aquele macetezinho que eu comentei, já que eu tenho o A2 e eu quero o A1, e aí eu sei que a diferença de termos consecutivos é igual à razão, que eu já tinha. Descobri que o A1 era igual a 1. Aí o que aconteceu? Eu parti para o processo de calcular o S20, que aí o A1 eu descobri que é igual a 1, o A20 é igual a 77, e aí é só correr para o abraço para terminarmos a nossa relaçãozinha. Tranquilos? Beleza? Pessoal, vamos fazer uma questãozinha legal? Joga na telinha aí. A nossa sexta questão. Deixa eu só apagar aqui. Então, olha só. Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um depósito inicial de R$ 120. Opa. Depósito inicial de R$ 120. A partir dessa data, fez depósitos mensais nessa conta. Em cada mês, depositando R$ 12 a mais. Então, esse R$ 12 a mais que eu estou depositando é a razão.
é o fator de crescimento ou decrescimento, nesse caso, fator de aumento, a mais do que no mês anterior. Ao efetuar o 19º depósito, o total depositado era. Então aí, pessoal, ele quer o seguinte: a soma do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até o 19º. Então, A1, A19 é igual a S19. Pronto. Então eu quero calcular a soma dos 19 primeiros termos dessa relação. Então vamos relembrar? Sn é igual a 1 mais An vezes N sobre 2. Então Sn é igual a 1 mais An vezes N termos sobre 2. Eu quero calcular S19. A1 mais A19 vezes 19 termos, dividido por 2. Põe na telinha. Nós temos que o primeiro depósito, o depósito inicial, foi igual a 120. Então nós temos duas informações aí. O A1 vale 120. E aí não vai precisar porque ele já forneceu a razão. A razão é igual a 12. Então, ó, A1 é igual a 120 e a razão é igual a 12. Vamos relembrar. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nós não podemos esquecer a fórmula do termo geral. Porque se for calcular a soma dos termos, meus amigos, você vai ter que calcular o termo geral. Então observe. AN, cadê? A19 é igual a 1 mais 19 menos 1 vezes a razão, que é igual a 12. Bota aqui a razão. Deixa aqui. Botar o R. A19 é igual a 1, 120, mais 19 menos 1, 18, vezes a razão, que é 12. A19 é igual a 120 mais 18 vezes 12. 180 mais 36, 212. 216. Então o nosso A19 corresponde a 336. Então esse é o valorzinho que nós vamos encontrar aí. Então A19 vale 336. Beleza? Tranquilos aí? Feito o A19, nós não precisamos de mais nada no momento. Nós precisamos agora voltar para a relação, voltar, e jogar aqui no A19 o valor encontrado, que foi o 336, porque o A1, 120, tá certo? O A19, 336, e o 19 é 19 mesmo. Então, S19 é igual. Quanto é o A1? 120. Mais o A19, 336, vezes 19 sobre 2. Não dá para simplificar aqui, então vamos lá. S19, 456, vezes 19 sobre 2. 456 por 2 dá 228 vezes 19. Então nós temos aí 228 vezes 19. Então vamos encontrar 4.300 4.332.
Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. 4.332. Beleza? Tranquilos? Então, aquela situação que comentei com vocês. 3 em 1. Nesse caso não foi 3 em 1, porque a razão foi fornecida. Mas aí nós tínhamos que calcular o termo geral. Feito o cálculo do termo geral, nós temos que calcular o A19 para depois volta para o S19. Então, quando nós formos estudar a próxima aula, calma gente, não acabou não, tem muito tempo ainda. Na PG, nós não vamos observar isso. Na PG, os termos são independentes. Então, a forma do termo geral, uma coisa, a soma dos termos não depende do termo geral, então eles correm mais soltos. Então, a PA não. Você tem esse processo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, para calcular A19, precisa da razão. Ele deu? Ótimo. Se não deu, tinha que voltar para calcular. Então, vai e volta, vai e volta. Esse é o processo. Por isso que torna-se um pouco mais chato. Mas vamos lá, põe na telinha. A nossa sexta questão. Ao efetuar o 19º depósito, o total depositado era a alternativa de letra E ou letra E, 4.332. Essa é a nossa resposta correta aí. Beleza? Vamos brincar um pouquinho? Belíssima questão. Sétima questão, põe na telinha, do SESP. Olha aí. Quando vocês dão uma lidazinha, se eu só apagar aqui o quadro. Só apagar aqui rapidinho. Considere a seguinte situação hipotética. Em uma penitenciária que albergava 1.000 detentos, foi traçado um plano de fuga. Então, a nossa quantidade inicial, 1.000 detentos. Para que os fugitivos não fossem pegos pelos policiais que faziam a ronda do lado de fora, as fugas aconteceram em intervalos de 15 minutos. Da seguinte forma: a 0 hora de domingo, um detento fugiu. 15 minutos depois, 3 detentos fugiram. A 0 hora e 30 minutos, outros 5 detentos fugiram, e assim sucessivamente. Quando restavam 424 detentos ainda dentro da penitenciária, se preparando para a fuga, o plano foi descoberto e nenhum desses conseguiu se evadir. Nessa situação, o último conjunto de detentos que conseguiu se evadir era formado por mais de 50 elementos? Primeira coisa, primeira observação. Se ele não informar, olha que detalhe importante, viu gente? Se a questão não informar que é uma PA ou uma PG, você só vai observar se é PA se no mínimo, ele lhe apresentar 3 números. Se ele lhe apresentar 3 números e aí informar que isso vai manter o padrão, aí você pode afirmar que tem uma PA ou uma PG. Nesse caso, nós temos uma PA, porque a relação de aumento é constante. Nós começamos com 1, depois 3 detentos, depois 5. Está aumentando de 2 em 2. Ou, como queiram também, a diferença entre os termos é uma constante. Então, põe na telinha. Então, o primeiro termo da minha PA, ou A1, é igual a 1. Eu tinha 1.000 detentos, só que restavam ainda 424. Então, na minha primeira jornada, primeira fuga, saiu um detento. Nós temos uma fuga que eu não sei quanto foi. Eu também não sei. Uma fuga AN. Eu sei que saíram nessa brincadeira, eu tinha 1.000 no total. Se restavam dentro
do negócio 424, então saíram 576 detentos. Agora, a pergunta é, que N foi isso? Porque ele quer saber qual é o valor de N. Não, ele quer saber o valor de AN, mas N é a posição, que eu também não sei. Então eu parto de um processo aí, poxa, complicado. Porque eu sei que SN é igual a 1 mais AN vezes N termos dividido por 2. SN é igual a 1 mais AN vezes N termos dividido por 2. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Tranquilos? Então, o que que acontece? Poxa, o A1 eu sei que é 1. Mas quanto é que é o valor de AN? Eu não sei. Eu sei apenas que SN vale 576, que A1 é igual a 1. Mas mesmo assim ainda continuo com um problema. Qual é o problema? Eu continuo com dois valores desconhecidos. Eu continuo com AN e continuo com N. É verdade, Bruno. Nós temos um probleminha. Continuamos com dois valores desconhecidos. E aí, o que fazer? Observe. AN não é igual a 1 mais N menos 1 vezes R? O que que você sabe apenas? Que A1 é igual a 1. Opa. E que a razão da PA corresponde a 2. Porque saiu um detento, depois 3, depois 5 e assim sucessivamente, mantendo um padrão de aumento de 2. E aí, como é uma relação de mais 2, mais 2, mais 2, é uma relação linear. Então nós temos uma progressão aritmética. Então o A1, o primeiro grupo saiu um detento, então o AN será igual a 1 mais a N vezes 2, 2N, menos 1 vezes 2, menos 2. Então a N é igual a 1, desculpe, é igual a 2N, 1 somado com menos 2, menos 1. Cheguei a essa informação aí. A N é igual a 2N menos 1. Cheguei nessa situação. Então, gente, eu só fiz desenvolver a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. N eu desconheço, menos 1, a razão é 2. Então, N vezes 2, 2N, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, 1 somado com menos 2, menos 1. Então, está aí a minha relaçãozinha. A N é igual a 2N menos 1. E aí eu vou jogar nessa brincadeira de cá. Ó. Vou só colocar aqui o ABS, que eu vou jogar na relação de lá. O A1 é igual a 1 e o SN 576. Vamos brincar? Então vamos tirar isso aqui e jogar no lugar. Vou só colocar aqui a fórmula aqui em cima, para você visualizar. Então SN 576, que é igual a 1, que é 1, mais AN, cadê a N? 2N menos 1, vezes N sobre 2. Aí observe. Mais 1 com menos 1, corta. 576 é igual 2N vezes N,
2n ao quadrado sobre 2. Vamos cortar? Então 576 é igual a n ao quadrado. Arrumando ao mesmo lado, n ao quadrado é igual a 576. Então, quanto é que vai ser o valor de n? N é mais ou menos, só que aí não vai servir o menos, porque não tem quantidade negativa, né? Então, n é igual a 24. Na 24ª situação, ou seja, na 24ª fuga, nós encontramos o valor da história. Então foram realizadas 24 fugas ou 24 grupos. Essa é a relação que nós temos aí. Só que cuidado, eu não quero ser informado sobre a quantidade de grupos que fugiram. Eu quero saber quantas pessoas tinha nesse grupo. Joga na telinha. Olha aí. Nessa situação, o último conjunto, e esse último conjunto que saiu foi o conjunto número 24, de detentos, que conseguiu se evadir, era formado por mais de 50 elementos? Essa é a pergunta. Então, por gentileza, dá uma paradinha aqui você para copiar. Nós vamos pegar essa expressão de cá, que é a base, e n igual a 24. Então, ó, vamos matar aqui o final. A n é igual a 2n menos 1. A 24, ou n igual a 24, que nós encontramos. Então eu quero calcular o A24. O A24 é igual a 2 vezes 24 menos 1. O A24, 2 vezes 24, 48 menos 1. Então nós temos aí 47 detentos. Então o meu último grupo aí era composto por 47 detentos. Beleza? Tranquilos? Então, põe na telinha. O item vai estar errado. Pessoal, ele falou mais de 50, menos de 50. Meu desafio para casa. Pode vir. Questãozinha de número 8 para casa. Não esqueci, não, gente. Eu faltei uma questãozinha de função quadrática. Na próxima aula eu faço. Então, se eu não estou enganado, falta a aula de PG para terminarmos o nosso curso. E geometria básica. Sistema métrico decimal, geometria básica. Então, é de extrema importância, gente, que você vá assistindo o curso com muita calma. Lembre-se dessas palavras, assista a aula, refaça. Tá certo? Acompanhe os simulados novos que tem aí. Vai no meu site. No meu site vai ter... Tem sempre um materialzinho diferente. Então, hoje nós terminamos a PA. Próxima aula PG. Faltam 3 aulas. PG, tá certo? Sistema métrico e geometria básica. Eu vou falar também um pouco de área, de volume, fazer questões bem legais aí, que aí seriam as duas questões, as duas aulinhas extras que eu estou colocando para vocês. Então hoje é a aula 23 com PA. Então vamos até a aula 26, que eu até coloquei esses 2 assuntos a mais de brinde aí que o pessoal me pediu e que realmente eu não tinha colocado o sistema métrico decimal e a geometria plana, ou geometria básica e cálculo de áreas e volume. Então é uma aula bem legalzinha. O que você tem que fazer? Só para o pessoal perguntar, Bruno, como é que eu vou aprender matemática? Eu estou gostando do curso, o pessoal mandando e-mail esses dias perguntando isso.
nessa reta final. Termina o curso e depois volta, assiste aquela aulazinha que você achou especial, pega as últimas provas, vai no meu site. Se puder adquirir meu livro, vai ajudar bastante. Matemática Básica para Concurso, segunda edição da Editora Método, vai ajudar bastante na sua caminhada. Ok? Meus amigos, então na próxima aula eu comento essa questão oitava e a questão de função quadrática e vamos estudar a progressão geométrica. Queria desejar um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha.